dá mais para ler um jornal, revista ou assistir a um telejornal da mesma forma que fazíamos até o surgimento da rede mundial de computadores. O Observatório da Imprensa antecipou isso lá nos idos de 1996. Presta atenção aqui, galera. Olha para cá, olha para cá. Sai do celular aí. Já disse para você. Disse para você na aula de matemática, disse isso para você na aula de geometria espacial. Estou dizendo para você de novo. Sai do celular, olha para cá. Ó, o Observatório da Imprensa antecipou isso lá nos idos de 1996, quando cunhou o slogan: você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Então, gente, olha o que está acontecendo. Até o momento, o que está acontecendo é o seguinte: ele falou que teve um surgimento do telejornal e não dá mais para ler um jornal, revista ou assistir da mesma forma que fazíamos. Agora, por quê? Vamos entender isso? De fato, hoje já não basta mais ler o que está escrito ou falado para estar bem informado, tá? É preciso conhecer as entrelinhas e saber que não há objetividade e nem isenção absoluta. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha só, a gente precisa conhecer as entrelinhas da notícia agora, porque não tem mais objetividade e nem isenção absoluta, o que deveria ter. Porque quando a gente fala de notícia, gente, é um gênero textual que tem como função da linguagem a função referencial. A função referencial ela é dotada de objetividade e sem caráter subjetivo, com o objetivo próprio de informar a pessoa. Quando a gente tem uma notícia que não é objetiva, a gente tem uma notícia quebrando a sua função, quebrando a função da linguagem, porque a função da linguagem não pode ter opinião, a função referencial, certo? Mas olha só, porque cada ser humano vê o mundo de uma forma diferente. Ter um pé atrás passou a ser a regra básica, número 1, de quem passa os olhos por uma primeira página, capa de revista ou chamada de noticiário na TV. Então aqui, galera, tá falando o quê? Ele tá falando, olha, tenha um pé atrás. Tenha um pé atrás. O que é ter um pé atrás? É ser desconfiado. É ser desconfiado. O que é ser desconfiado? É ter um olhar crítico. Show? Há uma diferença importante entre desconfiar de tudo e procurar ver o maior número possível de lados do mesmo fato, dado o evento. Apenas desconfiar não resolve, porque se trata de uma atitude passiva. É claro, tudo começa com a dúvida, mas a partir dela é necessário ser proativo, ou seja, investigar e educar. Investigar, estudar e procurar os elementos ocultos que sempre existem numa notícia. No começo, é um esforço solitário, que pode se tornar coletivo à medida que mais pessoas descobrem sua vulnerabilidade informativa. Ou seja, a vulnerabilidade informativa daquele mecanismo de transmissão de informações, por exemplo, de um jornal específico, né? Beleza. Agora, no texto, os argumentos apresentados permitem inferir que o objetivo do autor é convencer os leitores a: letra A, buscarem fontes de informação comprometidas com a verdade; letra B, privilegiarem notícias veiculadas em jornais de grande circulação; letra C, adotarem uma postura crítica em relação às informações recebidas; letra D, questionarem a prática jornalística anterior ao surgimento da internet; letra E, valorizar reportagens redigidas com imparcialidade diante dos fatos. E aí, pessoal, qual que vocês marcariam aí? Letra A, B, C, D ou E? Fala para mim. Fala para mim. Qual que vocês marcariam, pessoal? Letra A, B, C ou D ou E? Depois a gente lê esse texto junto. Perdão, galera, engasguei. Essa live merece 400 likes, Beatriz. Bom demais, bom demais. Vambora, bora ter essa meta aí, galera. Bora ter essa meta. Seguinte. Vamos resolver aqui? Perdão. O objetivo do autor é convencer o leitor a buscar fontes de informação comprometida com a verdade. Olha o que ele fala. A gente tem que procurar ver o maior número possível de lados, de mesmo fato dado o evento. Apenas confiar não resolve. Então, a gente tem que investigar e estudar. Então, não é buscar somente uma fonte de informação que é comprometida com a verdade. A gente tem que ver se ela é ou não comprometida. Como? Estudando. Como? Tendo um olhar crítico. Né? Tendo um olhar crítico. Então, a gente não sabe. Como é que você sabe qual a fonte de informação é comprometida com a verdade? Não sabe. Por isso que você tem que ter um estudo. Ver vários fatos da mesma... vários acontecimentos de óticas diferentes, tá? Show.
Privilegiar notícias veiculadas em jornais de grande circulação. Ordem ele fala isso, né? Ordem ele fala isso. Adotar uma postura crítica em relação às informações recebidas. Exatamente. A gente precisa adotar um olhar crítico. O que é um olhar crítico? Olhar crítico, gente, não é olhar negativo. Fala assim, isso aí não presta não. Isso aí é negativo. Não é isso. Olhar crítico é um olhar de análise. É um olhar de, pô, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Saca? Então a gente tem um olhar de análise, a gente vê assim, pô, será que isso aqui é verdade ou não? Isso é o que ele quer adotar na gente. É uma postura crítica. Então, por exemplo, isso é postura crítica, tá? Beleza. Fui nascer por causa da explicação do José, se não teria ido de A. Viu a importância? Agora tu vai ler o texto de outra forma, né? Beleza. Questionarem a prática jornalística anterior ao surgimento da internet. Não, na verdade, ele fala que antes da internet a gente não tinha esse problema, né? Antes da internet não tinha esse problema. Show? Valorizarem reportagens redigidas com imparcialidade durante dos fatos. Tá, isso aqui é verdade, mas como que a gente sabe se a reportagem foi ou não redigida com imparcialidade? Não sei. Então como é que eu vou valorizar essas reportagens? Entende? Então, antes de eu valorizar reportagens redigidas, eu preciso ter uma postura crítica. Show? Beleza. Questão 30. E aí, terminamos as nossas primeiras